Olá, Dev! Bem-vindo a mais uma aula da CSJ Academy. Nesta aula, nós iremos ver os condicionais if, else e else if. Beleza? Então vamos lá dar mais um passo em direção ao nosso aprendizado. Para essa aula, eu vou criar um novo script, tá? Que eu vou chamar de if, somente para a gente não bagunçar aqui as coisas, tá? Você pode criar um novo, pode utilizar o da aula anterior, faça como achar melhor. Então, eu criei um if, um script chamado if e vou abrir ele. Bom, com o script aberto, nós vamos criar aqui umas lógicas para a gente entender como que funciona e para que serve o if. O if na programação, na verdade o if existe em praticamente todas as linguagens de programação, certo? E ele funciona exatamente da mesma forma que a gente vai ver agora. Para que o if serve? O if, pessoal, é um comando condicional que a gente utiliza na programação para realizar alguma ação se e apenas se uma condição for executada, certo? Então a gente utiliza uma linha de código em if para a gente checar se algo vai acontecer ou se algo está acontecendo, para que então o código execute em seguida determinada ação. Tá, como que a gente faz isso na prática? Vamos fazer o seguinte, dentro do start, a gente pode criar um if, que vai ser chamado uma vez, né? Como a gente bem sabe. Então, para chamar o if, você vai digitar o if, abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura de um if, tá? Ah, ele está apontando um erro aqui. Sim, porque a gente não colocou nenhuma condição ainda. Então, dentro do parênteses, você sempre vai colocar uma condição, tá? E que condição é essa? Vai depender. Pode ser um valor booleano, né? Que é uma variável do tipo verdadeiro ou falso. Pode ser alguma condicional que ele cheque dois valores para checar se o cálculo que está ali dentro é verdadeiro ou não, certo? Por exemplo, se a gente fizer aqui 10 maior que 11, certo? Olhando assim, 10 é maior que 11? Não, 10 não é maior que 11. Então, a linha de código que a gente colocasse aqui, qualquer coisa que a gente colocasse, não iria ser executado, tá? Como que a gente pode fazer um teste bem prático disso aí? Na Unity, a gente pode debugar o que a gente quiser, certo? Debugar nada mais é do que mandar mensagens para o console da Unity. Esse console aqui, ó, essa aba aqui. Então a gente pode utilizar essa aba para a gente poder testar o jogo, testar parâmetros, enfim, fazer vários tipos de teste através do próprio debug mesmo. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui um debug, que para a gente chamar o debug no console a gente usa debug.log, tá? Abre e fecha parênteses e usa o ponto e vírgula. Dentro do parênteses aqui a gente coloca o que a gente quer debugar. Se eu quisesse debugar um texto, era só passar uma string aqui, né? E vocês lembram que string a gente passa dentro de parênteses, né? Então, se eu quisesse debugar alguma coisa, teste, certo? O que aconteceria com essa linha de código aqui? Se 10 for maior do que 11, ele vai debugar para a gente essa mensagem. Só que se a gente testar isso aqui, a gente sabe que não vai acontecer nada. Por quê? Porque 10 não é maior que 11. Então, como é que a gente pode fazer aqui para checar se a condicional for falsa, certo? Se a condicional for falsa, a gente pode pôr um else. Se a gente quiser checar dois valores. Então, se na sua linha de código você quer saber se é verdadeiro ou falso e realizar ações, se for verdadeiro, ele vai realizar uma ação, e se for falso, vai realizar outro tipo de ação, você pode e até deve usar o if e o else, certo? Então, por exemplo, se essa condição for verdadeira, ele vai debugar isso aqui. Se for falsa, ele vai debugar, a gente vai colocar aqui, isso aqui, certo? Vamos salvar e vamos testar para a gente ver o nosso primeiro debug aqui. Então vamos esperar a Unity processar e aí a gente vai dar um play na Unity.
Aliás, antes da gente dar um play, a gente tem que anexar o script ao nosso objeto aqui, né? Eu vou até renomear ele, eu vou remover aqui o da aula passada, tá? Vou colocar aqui objeto teste, só para não ficar game object mesmo. E aí eu vou pegar esse script e anexar aqui como um componente desse objeto, beleza? Agora a gente pode testar. Percebam o que vai acontecer. Viram o que aconteceu? Muito provavelmente não, né? Por quê? Porque está aqui na janela do console. Olha só, ele debugou o falso pra gente. A gente pode até fazer uma coisa aqui, inclusive, a gente pode pegar esse console e colocar ele aqui no canto. Pera aí, vamos pegar o project e colocar aqui no canto. Pronto. Que assim a gente consegue ter acesso aí e ver as duas coisas ao mesmo tempo, né? Beleza. Aqui ele debugou o falso, né? Posso até tirar o play mode. Por que ele debugou o falso? Porque, como a gente bem sabe, 10 não é maior do que 11. Agora, se a gente colocar isso aqui, 11 é maior do que 11, o que você acha que vai aparecer aqui pra gente? Verdadeiro ou falso? Tan, 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 tan. Falso, né, pessoal? 11 não é maior do que 11. 11 é igual a 11. Agora, se eu colocasse 11 é maior ou igual a 11 e salvasse isso aqui, vamos fazer um teste aqui de novo para ver. Agora, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Porque se 11 for maior ou igual a 11, ele vai debugar verdadeiro. Do contrário, ele debuga falso, certo? Se a gente colocasse aqui um valor maior do que 11, por exemplo, 12, ele iria debugar falso, porque 11 não é nem maior e nem igual a 12, certo? Então é assim que a gente utiliza o condicional. A gente checa uma condição, se ela for verdadeira, a gente a gente executa determinado bloco de ação. Então, a gente pode fazer isso aqui até com variáveis, certo? Ao invés de numéricos. A gente pode criar aqui int, tá? Um número inteiro. Vou colocar n1, int, n2, certo? Número 1, número 2. E aqui mesmo na variável a gente pode declarar um valor. n1 igual a 10 e n2 igual a 11, ou igual a 9. Então, aqui a gente vai passar n1, tá? E aqui a gente vai passar n2. O que a gente está dizendo aqui? Simplesmente a gente está dizendo que 10 é maior ou igual a 9, certo? Vamos salvar para ver. 10 ele é maior ou igual a 9? É, né? Ele é maior do que 9 no caso, então vai dar verdadeiro. Então a gente poderia até tornar isso aqui público para a gente poder editar no editor. Ao tornar público, a gente pode editar lá no editor, certo? Então eu vou até tirar esses valores aqui, tá? N1 e N2, vamos salvar. E aqui, pessoal, vou colocar 10 aqui e 12 aqui, certo? Se a gente der um play, percebam, debugou falso aqui pra gente. Beleza. Se a gente inverter isso aqui, debugou verdadeiro pra gente, certo? Então tá funcionando aí a nossa lógica. Beleza? Então é assim que funciona um condicional, certo? A gente tem também um tipo de variável booleana, que a gente denomina como bool, certo? O bool pode ser ou verdadeiro ou falso, tá? Então a gente pode deixar até público para vocês verem ali. A gente deixa bool valor. Se for um tipo booleano, a gente não precisa fazer necessariamente comparações. A gente pode passar só o valor aqui. Se esse valor for verdadeiro, ele vai debugar verdadeiro. Se for falso, ele vai debugar falso. Vamos salvar isso aqui. Vamos vir na Unity. E ele vai exibir aqui um campo a mais para a gente. Uma variável a mais. Variável valor, que pode ser falso ou verdadeiro. Quando está desmarcado é falso, quando está marcado é verdadeiro. Então, quando ele está desmarcado, ele tem que debugar falso. Certo? Tem que exibir aqui para a gente falso, ao testar. Aí, falso. Agora, se a gente marcar verdadeiro e dar um play aqui, verdadeiro, certo? Então agora está funcionando aí.
Uma coisa que a gente pode fazer com o debug é debugar valores de variáveis. Então, por exemplo, eu posso debugar valor aqui. Aliás, vou fazer fora, só para vocês verem mesmo. Aqui, ó, debug.log valor, certo? Aqui a gente debuga o valor da variável valor, né? E aqui da variável n1, por exemplo, n1 mais espaço n2, certo? Aqui ele vai debugar duas coisas diferentes para a gente. O valor desse booleano aqui, e aqui ele vai debugar o número 1, mais eu coloquei aspas com espaço para dar um espaçamento entre essas duas aqui, porque se eu colocasse só isso aqui, ó, ele ia debugar um número grudado no outro, ia até parecer um número maior, entendeu? Então a gente salva isso aqui, vamos vir aqui, só para a gente entender um pouquinho sobre o debug. A gente pode testar aqui. Beleza. Ele debugou aqui um true, porque o meu valor é true. Ou é true ou false, né? Verdadeiro ou falso. Então ele debugou que é verdadeiro. Aí ele debugou 12 espaço 10, 12 espaço 10 e por fim verdadeiro, porque a gente ainda deixou esse condicional funcionando aqui. Beleza? E por fim, pessoal, a gente pode ver um if, else, certo? O que é isso? O que é isso que você falou? Olha só, a gente tem um if, certo? Que é essa condicional que a gente fez. Else if. E por fim, else. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou checando se esse valor é verdadeiro. Esse valor é verdadeiro? Se ele for, executa esse aqui e sai fora desse loop inteiro. Beleza? Dessa condicional. Agora, se ele executar isso aqui e isso aqui for falso, ele vai vir para cá e vai checar isso aqui. Se isso aqui for falso também, ele vai sair daqui e vai executar obrigatoriamente esse último else. Agora, se esse else if for verdadeiro, ele executa esse else if e sai fora da condicional também, certo? Ou seja, se aqui for falso, ele pula para cá. Se aqui for falso, ele pula para cá. Se aqui for verdadeiro, ele executa. Se aqui for verdadeiro, ele executa. Certo? Só que para ele chegar aqui nesse segundo, o primeiro tem que estar dando falso. Certo? Então vamos testar isso aqui. Para isso a gente tem que botar um debug aqui. Wenis, como que a gente pode ver isso na prática? Eu quero testar isso aqui para ver. Olha, a forma mais simples da gente entender isso aqui na prática é o seguinte. Vamos botar da seguinte forma. A gente tem... Eu vou apagar isso aqui. Não, aliás, eu vou comentar isso aqui. E aí a gente tem aqui duas variáveis numéricas, não temos? Então vamos colocar o seguinte. N1, que é a nossa primeira variável ali, é maior que zero? Se N1 for maior que zero, a gente tem um número positivo. O número é positivo. Agora, se o N1 for menor do que zero, o que acontece? É porque o número é negativo, se ele for menor do que zero. Então o número é negativo. Agora, se ele não for nem maior e nem menor do que zero, o que significa? Significa que ele é igual a zero. E aí, o número é zero. Certo? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Se o número 1 for maior do que zero, ele executa esse debug. Beleza? Agora, se ele não for maior do que zero, ele vai ser um número negativo, ele vai sair desse if e vai pular para esse próximo aqui, porque ele não atendeu a essa condição. Pulou para o próximo, ele vai checar. N1 é menor do que zero? Se for um número negativo, é. Então ele vai executar aqui. Agora, se N1 for exatamente igual a zero, aí ele não vai atender, porque ele não vai ser negativo. Então ele vai pular para o último else. E no último else ele vai ser atendido. Então o número é zero. O último else é executado obrigatoriamente se nenhum dos outros anteriores forem atendidos. Inclusive você pode adicionar até mais. Se você quiser adicionar mais else ifs, você pode adicionar mais else ifs, o tanto que você quiser.
Só que para a gente entender melhor aqui, eu vou deixar só 3. E vou salvar e vamos fazer 3 testes rápidos aqui, para a gente encerrar. Qual é o primeiro teste? A gente vai colocar um número maior do que 0. Então, a gente vai pôr aqui 1, tá? Ó, o número é positivo, 1 é positivo, tá certo. Menos 1. O número é negativo. Claro, menos 1, ele checou no condicional, beleza, está funcionando. Agora, para fechar, ele tem que dizer que é 0. O número é 0. Perfeito. Então, é isso. É assim que funcionam os condicionais if, else e else if na Unity, beleza? Se você chamasse esse mesmo condicional aqui dentro do update, ele ia chamar a cada segundo e inclusive poderia até ia debugar tanta coisa que poderia até travar seu computador, dependendo do computador, certo? Porque o debug, quando ele é chamado dentro do update, ele consome muita memória, tá? É um alerta aí de boas práticas, mais um alerta de boas práticas, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, bem simples mesmo, mas bem legal, ok? Até a próxima aula.